Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela presença de todos e pela honra de estar podendo falar aqui com vocês aqui um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre a nossa arca mental. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Todo mundo já frequenta um pouco a doutrina, conhece, assim, estuda já a doutrina espírita, podemos dizer assim. Alguns mais no início, outros com mais tempo, mas a maioria familiarizado. Mas tem problema não. Qualquer coisa eu vou dar uma pincelada rápida em algumas coisas. Se ficar dúvida, às vezes é bom, que aí faz a gente buscar e pesquisar mais, né? Quando eu recebi o convite foi muito legal. Obrigado, Ricardo, pelo convite, que veio a ideia, né? O que a gente vai trabalhar, o que a gente vai poder falar que faça sentido para todos vocês. E eu fiz uma palestra uma época sobre a Arca de Noé. É uma interpretação espírita, não quer dizer que é a única e que é a verdadeira, porque eu acho que a beleza do simbolismo da Bíblia, principalmente em questões do Velho Testamento, é as múltiplas interpretações. E eu acho que a gente tem que se pegar naquela que te faz melhor, naquela que te faz bem, e ela é a que a gente deve seguir. Então, existe uma interpretação da Arca de Noé que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente vive, e aí eu vou trazer ela de forma resumida, até depois, se alguém quiser, tem uma palestra que eu fiz, tá no YouTube, é só digitar, sei lá, Kleber Júnior, Arca de Noé, vocês vão encontrar a palestra inteira, a palestra explicando meio que versículo por versículo um pouco dessa interpretação. Mas aqui hoje eu vou trazer ela mais direto ao ponto, porque ela vai ser gancho para um punhado de coisas que a gente vai poder trabalhar aqui durante a palestra. Então, assim, o tema, né, a arca mental, a batalha mais difícil, ela acontece do lado de dentro, é para a gente internalizar mesmo o que é as dores e as batalhas que a gente tem. E aí eu começo com a história da Arca de Noé. Basicamente, se eu pudesse resumir essa história para todos, né, eu diria que Deus avisa um bom homem, sábio, né, de um dilúvio iminente e o orienta a construir uma arca para se salvar. Ele orienta a colocar sua família, 2 animais de cada tipo de arca, de cada tipo na arca e preservar a vida na terra. Acho que todo mundo conhece a história da arca, mais ou menos isso, né? Beleza? Então, sim, Arca de Noé, ok. Só que se eu contar para vocês, essa história não é da Arca de Noé. Ela é da Gênesis de Eridu, que é um dilúvio sumério de 2300 a.C. Mas também ela é a história da Epopeia de Gilgamesh, que é um outro dilúvio sumério que foi contado em 2100 a.C. Também é o livro da vaca celestial, e o nome é esse mesmo. Aí é um dilúvio egípcio na forma de extinção em massa, mas de 2100 a.C. Também pode ser a epopeia de Atrahasis, que é um dilúvio acadiano de 1600 a.C. E também o grande dilúvio de Deucalião, que é um dilúvio grego de 1400 a.C. Por que eu trago essa informação dessa quantidade de dilúvios? Se a gente parar para analisar, a Arca de Noé e o Velho Testamento, ela foi só em 1450 a.C. O que significa? Pô, Kleber, peraí. Então a Arca de Noé que a gente tanto estuda, tem uma série de outros estudos que foram divulgados antes? Sim, estudos, histórias, né? Na época se contavam muitas histórias. Isso significa alguma coisa? Pô, isso nos dá cheiros de muitas coisas. Histórias de dilúvio são muito comuns. Histórias de dilúvio são super usuais. E aí nos levanta a questão assim, será que a história da arca, ela é desse jeito? Ela é literal, né? Eu até brinco dentro da interpretação que eu falo que uma dica que eu dou não muito boa é assim, se você for procurar a arca, eu acho que você vai passar uma vida procurando e não vai encontrar a arca por aí não. Porque de fato ela é uma história contada ao longo de muitos povos, muitas civilizações e cada um com a sua teoria, a sua história. E por que que entender que existiram várias outras que contavam mais ou menos o mesmo texto me conforta? Porque quando eu ouvi a história da Arca quando eu era muito pequeno, nossa, eu tinha umas dúvidas fantásticas. Tipo assim, será que esse Noé existiu? Será que esse cara realmente existiu? E como assim Deus, né? Deus é bom, né? Mas aí Deus vai lá e mata todo mundo. Deus acaba com a terra, afoga todo mundo, água pra tudo que é lado e mata todo mundo. Mas Deus não é amor? Como assim esse Deus pune um planeta, né? E como se vivia quase 1000 anos, quem estudou um pouco de Velho Testamento sabe que a idade da turma lá era 900 anos para cá, 500 anos para lá, 1000 anos para lá. E eu tô falando assim, a idade, do jeito que é narrado na Bíblia, né? Das pessoas, né? Noé, se eu não me engano, morreu com 969 anos. E assim, é meio difícil defender essa tese. Isso era uma coisa que me deixava com a pulga atrás da orelha, né? O que é essa arca? Né, peraí, Noé é um. A gente sabe o trabalho para construir um barcão. E se a gente pega a história de todos os animais, não tem como ter sido uma arquinha. Pô, mas é um cara sozinho ali, ele com os 2 filhos dele vão construir uma arcona desse tamanho, né? E aí vem a mais difícil para mim, uma das mais difíceis, que é a história de juntar os animais, né? Pô, busca todos os animais e coloca dentro da arca. E por último,
a família de Noé, na hora que volta, repovoou a terra inteira. Aí essa é a que mais me doía. Eu falei, cara, mas espera aí, volta. Noé voltou, tá ele lá, os filhos, as esposas dos filhos, e eles repovoam a terra. Como é a história de 1450 a.C., em 400 a.C. já tem registros de milhões de pessoas vivendo ali naquela região. Peraí, em 1000 anos saíram de 6 e foram para milhões? A conta nunca fechou. E por que, que a conta não fecha? Porque, de fato, isso aqui é um simbolismo. O Velho Testamento é todo narrado em parábolas. O Velho Testamento ele não é literal, ele não pode ser analisado de forma literal, senão a gente não interpreta. Senão a gente não vai extrair a beleza do que é. E, gente, o Velho Testamento é de uma beleza absurda, mas ele tem que ser interpretado. Aí onde eu vou agora, eu vou de 0 a 100 muito rápido agora para explicar para vocês o que é a história da Arca, tá? Depois que a gente tiver interesse em pegar ela detalhadinha, vai lá e assiste que vocês vão entender bem bacana. A história da Arca, ela é a história do degredo. Qual degredo? Eu tô falando da transição planetária de Capela. Se todo mundo, passadinha bem rápida, Capela, um planeta que fica numa outra constelação, onde muitos de nós viemos de lá, até o próprio Chico falou, se você quer ter uma intuição de onde você veio, se você acreditar em reencarnação, provavelmente você veio de Capela, são características que são encontradas, mas a história da Arca, ela não está contando a história de um senhor que constrói um barco. Ela está falando de um degredo lá da história de Capela. Até tem um conjunto de livros que é a Saga dos Capelinos, que eles falam muito sobre a memória. Porque pensa assim, nós aqui, nós estamos num momento de degredo. Quem estuda um pouquinho sabe que está rolando uma transição. Alguns espíritos estão sendo degradados. Você está aqui, com celular, carro, coisa tudo bacana, cheio de tecnologia. Você vai para um planeta mega atrasado. Você é degradado para lá. Como é que você vai contar a história do que você vivia? Você não tem palavras para contar. E aí surgem essas histórias da forma que tinham com o que tinham. Como é que você está num outro planeta, parece que você lembra de uma locomoção, um dispositivo, mas não existe carro ainda. Você está lá naquele outro planeta, você está lá no 4000 anos antes de Cristo, né? Supondo. Então, isso é a beleza do Velho Testamento e quase todas as histórias do Velho Testamento, até a gente chegar mais ou menos ali em Abraão, a gente está falando de lembranças de Capela, tá? Então, por que eu trago isso? Aí vamos umas coisinhas rapidinhas aqui, só pinceladas. Lá na Gênesis 6:9, na Gênesis 6:9, tem um trechinho que fala assim, ó: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí vamos primeiro explanada. Quem que era Noé? Noé era um cara. Aqui a gente já tem um cheiro muito interessante. Por quê? Quando ele fala que Noé era varão justo e reto, o que Deus está falando? Pô, Noé era um cara legal, um cara bacana, um cara do bem, tá? Noé andava com Deus. Não é uma pessoa que está narrando ali na Bíblia. Noé, na verdade, ele é a representatividade do homem de bem. Então vocês vão começar a entender como que as coisas começam a casar. Então na hora que Deus se dirige a Noé, Deus está se dirigindo às pessoas de bem daquele planeta. Então ela está chegando assim: pessoas de bem, preciso conversar com vocês. Vocês têm que se preparar para um momento que vai acontecer. E aí nós vamos decorrer rapidinho aqui sobre a história da Arca. Então pensem que Noé, se você é uma pessoa de bem, que busca andar com Deus, uma pessoa reta, tudo bem que é difícil falar que nós temos Noé aqui nos dias de hoje, mas nós estamos na luta, né? A gente quer se tornar essa figura simbólica que representa o homem de bem. Mas aí vale lembrar que Deus não estava falando com uma pessoa. Ele estava falando com uma representatividade de uma série de pessoas numa determinada época, numa determinada era. E isso já vai explicar aquelas idades longas. Porque, 1000 anos, o Noé é aquele homem naquele período de 1000 anos de um planeta que representava algumas coisas. Vamos continuando que nós vamos conectar algumas coisinhas aqui. Aí ele vai lá no mesmo Gênesis 6,14 e fala: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Beleza, então Deus reúne os homens de bem, aí vamos traçando esse paralelo, e fala assim: faz uma arca, porque vai chover, e vai alagar isso aqui tudo. Então aqui é onde ele fala: faz uma arca. O que é essa arca? Tá? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lá, Emmanuel, no capítulo 21, ele explica para nós que o barco vai representar a nossa casa mental, a dinâmica da vida. Então, quando Deus fala prepara a tua arca, ele está falando assim, ó, prepara a sua casa mental. Então ele está chegando para os homens e falando assim, para os homens de bem, e falando:
prepara, constrói a sua arca, que o chinelo vai cantando aqui uns dias aí, vai vir coisa, vão acontecer coisas. Só que aí esse é o ponto, né? Vou chegar na parte das águas que vocês vão entender por que a história tem que ser contada dessa forma. Por que não tem como ele contar com lembranças mentais, porque não há palavras para contar o que ele vivia. Então a gente entende que Noé é representação do homem e que a arca é a casa mental. Beleza, agora vem um dos divisores de água para interpretar essa história. E o que são essas águas que inunda e acaba com tudo, né? Essa imagem aqui, ela mostra bem o que são essas águas. As águas, pessoal, elas são as emoções e os sentimentos desgovernados, são os excessos. É tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí eu já começo a traçar um paralelo que assim, ó, pegando essa interpretação da arca, a gente vive hoje um dilúvio. Nós estamos em época de dilúvio. Aí na outra palestra eu explico os detalhes de trechos do Humberto de Campos, do Emmanuel, do Kardec, que nos dão pistas sobre estarmos vivendo esse dilúvio. Então, o que é o dilúvio? Rede social. Todo mundo tem a vida perfeita na rede social, né? Todo mundo é rico. Todo mundo. Ainda vem o TBT, que eu falo que piora tudo, né? Não basta o cara ir lá e. Vamos supor assim, você passa uma semana na praia no ano, só que você posta toda quinta. Aí você acha que essa pessoa tá na praia toda quinta. Você fala, não é possível, só minha vida que tá ruim. Toda quinta esse cara tá lá, mas ele tá só repostando tudo de bom que aconteceu na vida dele. Você liga a TV, tem que pôr capacete, porque é perigoso sangrar um jornal. Não tem uma notícia boa em jornal. Se a gente não prepara a nossa casa mental, e por isso que a arca é essa casa mental, a gente não dá conta de navegar, não. A gente não dá conta de superar essa chuva, não. A chuva são esses excessos. Tudo que a gente vê hoje é muito. É muita informação, é muita coisa, é muita rede social, é muito aplicativo, tudo tá muito. E isso acaba prejudicando muito a gente. Até o Divaldo falou em algumas palestras dele de 2012. O Divaldo já falava assim, ó, período mais ou menos dos anos 2025, 26, 27, vai ser o ápice do suicídio na humanidade. Por quê? Falta de preparação da casa mental sobre o dilúvio que está por vir. E já nós vamos entender por que a gente fala dessa preparação da casa mental. Porque, de fato, o dilúvio, gente, já veio, na verdade, tá? A gente já tá. Eu até tava conversando com a minha esposa, falei que as águas, na verdade, já tá baixando, segundo a história. Mas a parte do dilúvio mais pesada, eu diria que já passou uma parte muito grande, tá? E aí vamos entender, só pra gente ir compreendendo essa interpretação aqui. Mas beleza, Kleber, entendi que Noé é o homem de bem, que a arca é a nossa casa mental, que a água, esse mundo velho de informação, essas coisas estão marretando a nossa cabeça, esses excessos, né? Todo mundo fazendo muito. E os animais? Que raio é esse, né? Porque é um negócio que me incomoda, né? Tem um comediante que eu achei maravilhoso o que ele falou, que ele fala assim, gente, não tem como essa história da arca ser verdade, não, porque eu duvido que Noé juntou 2 dragão de Komodo. Mas não tem como mesmo, como é que Noé, não faz sentido na hora que você pega, você fala, gente, não tem como juntar. E aí, alguém aqui já leu e lembra dos trechos exatos da história da arca? Alguém sabe, só de curiosidade? É porque na hora que eu fui preparar esse estudo que eu fui ler, quando a gente aprende, o que aprende, né? Pega um casal de cada animal, né? Acho que assim, é meio unânime. Alguém sabe que isso aqui é um pouquinho diferente ou não? Só para explicar o trecho, olha aqui pra vocês verem que interessante. Lá no trecho lá da Gênese. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Então, animal limpo é 7 de cada, macho e fêmea. Depois, mas dos animais que não são limpos, 2, também macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Olha que interessante. Isso aí eu confesso que eu nunca tinha visto. Fui aprender para fazer esse estudo. Na Bíblia, na verdade, a história, ele tem que pegar 7 dos animais limpos, ou seja, 14, que é 7, 7. Dos não limpos, 2. Aí é. Quer dizer, nem um casal, são 2 casais. E das aves, 7 também. Então, assim, a tarefa de Noé ela ficou mais complexa. Não é um casalzinho de cada, não. Tinha uns que era 7. Tinha que juntar 7 canarinhos, 7 pardal. Imagina juntando 7 casal de ave. De todas as aves e animais que existem no mundo. Administrando essa logística. Isso não faz sentido. O que é a representação dos animais? Tá? O que significa isso na hora da gente preparar a nossa arca? E aqui é uma das coisas mais interessantes. O macho e fêmea vai representar a dualidade.
tá? Então, assim, todos nós somos duais. Inclusive, a Bíblia no Velho Testamento, Antigo Testamento, é muito simbólico a numerologia, tá? O que é dualidade? Todo mundo tem luz e sombra, todo mundo tem amor e raiva, todo mundo tem coragem e medo, todo mundo tem alívio e culpa, todo mundo vai ter gratidão e tristeza. Quando, inclusive, ele é muito narrado dessa maneira clara, os animais não limpos são os instintos, é o nosso passado, são as coisas que a gente já viveu e que está agarrado na gente até hoje, que é mais impuro. E aí ele fala, traz para dentro da arca, mas traz 2. Não precisa trazer muitos. Por quê? Aí o 2 tem a simplicidade e a dualidade. Os animais limpos, ele pede para trazer 7. Por quê? 7 é o número, aí é o número divino, o número da completude. Aí o 7 dos animais limpos representa o hoje, o agora, o que nós estamos vivendo, o que você está fazendo hoje. Isso representa os animais limpos. E as aves dos céus, ele também pede 7. E aí ele está falando de futuro, conexão espiritual. Então, na hora que ele manda colocar esses animais para dentro, ele está falando assim, cara, aceita quem você é, aceita suas deficiências, aceita seus pontos positivos, coloca tudo dentro da sua arca e traz isso para trabalho. Porque é isso que você vai precisar para superar. A gente tem que se aceitar. A gente não pode simplesmente achar que assim, a gente tem que domar o nosso lado sombra, né? A gente tem que saber que ele existe. E talvez a gente só sabe que existe uma luz porque um dia a gente teve sombra. E a gente tem que saber domar ele, saber que ele existe e que ele está bem gerido. Mas não é tipo falar isso não existe, até porque é perigoso. Se a partir do momento que a gente dá as costas pro nosso lado sombra, vai vir uma hora que ele te dá uma rasteira e ele volta. Então a gente tem que reconhecer as nossas falhas e essa dualidade do macho e fêmea dos animais vão representar isso: passado, presente e futuro, instinto, sentimento e conexão espiritual, tá? E aí por isso que Deus avisa o homem de bem. Porque quando Deus fala assim, Noé, se prepara, constrói a arca, ele não quer punir. Deus quer preparar. Deus quer falar para você assim, se prepara. E se a gente pegar a história de Noé, Noé não controlou a tempestade. E o que a gente erra é que muitas vezes a gente quer controlar o que está fora. Gente, se você quer, aí eu vou dar a dica de como dar errado na vida. Tenta controlar o que está fora. É muito melhor você controlar o que está dentro. Porque o que está fora você não tem controle sobre ele. E é lógico. A partir do momento que você se controla, aí você consegue controlar o que está fora. Mas enquanto você não controlar o que está dentro, você não ter a maturidade para lidar com tudo que está rolando com você, dificilmente você vai conseguir controlar o que está fora. E você vai ter muita dificuldade para controlar isso. Então Deus, quando fala isso, ele dá mais ou menos esse recado para nós. Noé nunca controlou a tempestade. Para de olhar para fora e vamos olhar para dentro. Noé controlou exatamente o que estava dentro da arca. E aí já fica uma reflexão para todos, né? O que cada um aqui está deixando entrar dentro da arca? O que vocês estão planejando hoje na sua mente que você está falando assim, opa, eu tô colocando? Quais animais que estão entrando dentro da minha arca? Porque a gente ainda não consegue colocar todos igual Noé consegue na história, né? Mas a gente tem que preparar e pensar um pouquinho sobre quais animais que a gente está colocando dentro da arca. E aí a gente traz para os dias de hoje, que na verdade se a gente parar para entender que a gente acha que a história de Noé está falando de início do mundo, é cíclico. Porque o degredo, o fim de Capela foi o início na Terra. E hoje a gente está vivendo, vamos falar, né? O degredo da Terra e ele vai ser o início de uma história de outro planeta. E muitas pessoas falam de Quiron, falam de outros planetas que estão acontecendo isso. Mas as histórias que nós estamos vivendo aqui hoje, quem for degradado, provavelmente vai contar essa história em forma de arcas de Noé, lá em outros planetas. Provavelmente a gente vai contar isso. A gente tem que se preparar muito para esse dilúvio moderno, porque é isso que está acontecendo no nosso dia a dia. É isso que a gente vive quando a gente liga a TV, quando a gente escolhe não vigiar o que está acontecendo. Deixa eu falar umas coisas que vê se faz sentido para todos vocês aqui, pelo que o Ricardo me falou sobre as idades, né? Na verdade, assim, não é nem só para o jovem, que eu acho que hoje, se a gente falar assim, quem que tá com perfeita sanidade mental tá um pouco pesado, né? Mas vamos falar assim, ó, ansiedade. Provavelmente pode ser que cutuca muitos. Comparação. Pô. E aqui, gente, eu não tô falando de fora, de novo, tô falando de dentro. Tô falando a gente se comparar. Que o outro comparar para nós, não tem problema não, pode deixar, tá no direito dele. Mas é como você lida com isso. A opinião externa. Eu vejo tanta gente preocupada demais com o que os outros falam, mas outras pessoas que não tem nada a ver.
Eu falo assim, às vezes você vê um doidinho na rua, eu falo assim, passa um doidinho na rua, ele vira pra você e fala assim, ladrão. Você não estressa, você sabe que você não é ladrão, né? É um doidinho, pra que você vai dar bola? Só que uma coisa que eu vou contar pra vocês é que nós tá tudo doidinho, todos, tá todo mundo bem doidinho, falando um monte de coisa aleatória, e a gente tem que entender, separar quem é que tá falando, e qual que é o objetivo? Às vezes a pessoa tá falando isso pro seu bem, só que a gente pega e transforma aquilo numa catástrofe no fim do mundo, ao invés de interpretar e transformar em sabedoria e conhecimento. Não, só vira opinião externa. Então por isso que a gente tem que controlar. Medo do fracasso. Esse é um dos mais pesados, né? Até porque a gente é criado na nossa família para dar certo, né? Tem que dar certo, tem que crescer, e aí a gente cresce um pouco com o medo do fracasso. Vícios digitais. Ixi, esse aqui hoje pega pesado. Vícios digitais, ele é assim, o tempo de tela, até os aplicativos, vale a pena todo mundo dar uma revisada. E todo celular comunica, né? Qual que é o seu tempo de tela? O que está acontecendo? Pornografia é uma realidade do nosso dia a dia. Pressão por desempenho. E, de novo, eu não estou falando de fora. Todos nós somos pressionados por desempenho em todas as áreas das nossas vidas. Eu tenho a minha empresa. Aí tem vezes que o povo acha, né, que quando você é dono da sua empresa, você não tem pressão, né? Pelo contrário. Acho que a pressão, ela piora um pouco. Mas como você vai lidar com isso? É isso que vai mudar tudo. A pressão, ela vai existir. Só que você tem que escolher se a panela vai ficar lá 7 horas ou 7 minutos. A pressão vai ter. E você que tem que interpretar ela e saber analisar ela sobre o que de fato vai ter. Dopamina constante. Veio os vídeos curtos, então, ó, bombinha atômica para dar errado, viu? Vídeo curto. Fica a sugestão, evitem, porque seu cérebro quer sempre mais, coisa nova, coisa nova, coisa nova. E a gente fica só no raso, não aprofunda em nada. Fica só ali nos trenzinhos de 1 minuto. Um monte de conteúdozinho de 1 minuto, 20 segundos, não serve pra nada. Aquilo ali não agrega quase nada. Por quê? Dopamina. E isso aí, ó, começa com vídeo, aí vira compulsão alimentar, vira compulsão sexual, vai virando um punhado de coisa. A dopamina, ela vai exigindo cada vez mais. Aí não é nem informação, né? Desinformação, né? Aí, com todo respeito às nossas queridas tias do WhatsApp, né? Mas o WhatsApp é uma belezinha para receber desinformação, né? Chequem tudo que vocês recebam, não acreditem de primeira. Eu sou bem contestador sobre tudo que eu recebo, eu checo tudo e com uma frequência gigantesca é falso, é mentira, tem coisa torta. E o que mais me mata, né? Assim, me dói a pessoa que compartilhou, mas me dói quem criou. Eu falo, gente, como é que essa pessoa tá tão à toa que ela falou assim, vou inventar uma mentirinha aqui e vou sair divulgando. Como é que pode? Isso é um princípio de dilúvio. Alguém para e perde seu tempo para propagar uma mentira. E às vezes assim, você fala assim, tem, sei lá, às vezes é uma mentira política, ok, os povos tá brigando, é mau caráter. Não é que esteja tudo bem, não, né? Mas tem umas mentiras que elas não servem para nada. O cara simplesmente gastou o tempo dele para montar uma mentira para ter alguma coisa para compartilhar. Então, desinformação. E também o medo de não ser suficiente. Isso aqui é o dilúvio moderno, é isso aqui que está chovendo na nossa cabeça, que a gente tem que saber trabalhar e cuidar, porque se a gente não souber cuidar disso aqui, se a gente não construir a nossa arca, aí o nosso barco não vai resistir a isso aqui, não. O nosso barco vai afogar. Só que assim, beleza, Kleber, você está trazendo as informações aqui, mas não é fácil passar isso aqui, não. E não é mesmo, não. E eu não conheço ninguém que não tem, tá? Alguma dessas aqui, uns mais, uns menos. Uns já superaram um pedaço, outros já superaram outros pedaços diferentes. Todo mundo passa por isso aqui o tempo inteiro. E aí, vamos começar a decifrar como é que nós vamos construir uma arca e superar isso aqui. Porque também não só vim aqui jogar a bomba e sair correndo, né? Tá tudo uma bosta, gente. Morremos, vambora. Não, não. Vamos entender como é que a gente supera. Lá na questão 459, Kardec pergunta lá assim, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí tem uma respostinha maravilhosa. Muito mais do que imaginais. Por que eu quero trazer isso aqui? Ainda mais para quem é espírita, né? Espírita, eu acho que assim, nós temos uma série de benefícios e coisas muito legais. Mas também nós temos a mania de culpar o passado e culpar o obsessor. Né? Às vezes, quando as coisas erradas é o obsessor, nunca é nós. Ixi, é o obsessor. E nós só tá pagando o que nós fez no passado. Parece que nós nasceu limpo. Nessa vida nós não fez nada de errado. É tudo coisa do passado. Não, na outra vida eu fui muito mal. Tá aí, né? O belezinha do jardim, né? Não fez nada de errado nessa vida, né? Só alegria, né? Por que eu tô trazendo isso aqui? Que influi muito mais do que imaginais. Para na hora que a gente começar a pensar assim,
aqui quando ele fala, observa que ele não fala assim, o espírito obsessor influi muito mais do que imaginais. Ele está falando qualquer espírito. Espírito do bem e espírito do mal. E como que o espírito influencia a gente? Frequência, energia. Se você estiver na boa, na alta, se você for um cara de uma frequência fina, boa, vai ter espírito te influenciando? Pra caramba. Só que os caras bons, os caras da alta, os caras bons. Se você estiver vibrando lá embaixo, se você estiver com vibração negativa, vai ter um monte de espírito também influenciando você. Só que quais? Os espíritos da baixa. Então, é meio que uma opção. Pra gente superar isso aqui, tudo começa aqui, ó. O que vocês estão vibrando de pensamento? O que vocês estão analisando? O que vocês estão colhendo todos os dias? O que vocês estão plantando? O que vocês estão colocando dentro da arca? Porque é isso aqui que vai fazer diferença. Se você... É que negócio, né? Diga-me com quem tu andas, né? Aí tem os ditados, né? Realmente, dependendo da turma que você escolhe, é o que você vai ter. Então, os espíritos vão sim influenciar nossos pensamentos, os bons e os ruins. Lembra que a gente é antena e rádio ao mesmo tempo. A gente está captando e emitindo o tempo inteiro. Então aí vocês escolhem, todo mundo, né? Escolhe o que quer emitir para a gente ver o que a gente vai ter e o que a gente vai captar. Mas aí vem uns passo a passo legais. Emmanuel, né? Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida. Esse livro é maravilhoso, um livro que ele fala muito sobre o poder do pensamento. Ele explica para nós que a casa mental é construída pela vigilância, pela disciplina e pela escolha. Então aqui já começa um pouquinho da solução. Vigilância. Ô, gente, não é fácil vigiar pensamento. E eu tô falando de vigiar pensamento? Sim, tô falando de vigiar pensamento. E é difícil porque a gente inclusive tem uma desculpa assim, olhar não tira pedaço. Mas tira. Sabe por que tira? Depois eu vou explicar o roteirinho, porque o Emmanuel explica aqui. É lógico. Só que aí, vamos lá, gente, eu só não vou para nenhum extremo do tipo assim, olhar tira pedaço? Tira. É do dia para a noite? Não, também não é do dia para a noite. Mas começa com a vigilância, a disciplina e a escolha. Por quê? Olha que trecho legal que o Emmanuel explica para nós. O Emmanuel fala que pensamento é energia, vontade é direção e repetição é construção. Isso aqui para mim tem tudo a ver. Assim, eu não frequentei o exército, mas pelo que a gente vê e a gente escuta, eu acho muito legal, porque é muito isso. Primeiro vocês pensam, eu acredito que vocês são treinados a entender, a imaginar, a pensar, depois vontade e repete, 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 repete. Alguém já ficou bom aqui sem ter que repetir alguma coisa várias vezes? Gente, é repetição, repetição. Só que você vai estar repetindo o que você vai ter vontade. E a vontade nasce do pensamento. Se você pensar um dia, vontade de fumar. No outro dia depois, não tô dizendo também, tô abolindo quem fuma não, tá, gente? Só para explicar um exemplo aqui. Vontade de fumar de novo. Vontade de fumar de novo. Isso aí, uma hora vai virar vontade, que vai direcionar você para fazer isso. E se você repetir 1, 2, 3, pronto. Isso virou destino na sua vida. Porque ele fala que destino não nasce do desejo isolado. Nasce da energia mental repetidamente direcionada. Ou seja, o destino... É porque a gente tem também essas manias de falar assim, nossa, aconteceu uma coisa na vida dele que mudou tudo. É porque a gente não presta atenção no todo. Eu falo que na hora que acontece, às vezes, uma catástrofe, a gente fala que foi do nada. Nunca foi do nada. Deus já deu inúmeras oportunidades da gente não cair nessas catástrofes. Teve uma que eu falei daquele caso de... Foi o de Brumadinho que morreu... Não, foi Feijão, né? Feijão morreu 200 e tantas pessoas. Aí eu até tenho os dados lá, tipo assim, 3 anos antes teve a de Brumadinho que morreu 31, aí teve uma outra menor que morreu 3, depois antes teve uma outra menor que não morreu ninguém, teve uma outra menor que não morreu ninguém, só que a gente fala da catástrofe que morreu 230, como se fosse do nada. Nunca é do nada, só porque a gente às vezes não presta atenção no tanto de coisa que Deus livrou. Aí na hora que acontece nós falamos, nossa, mas foi do nada. Pode ter certeza, se a gente vasculhar, estava sementinha por sementinha sendo plantada e regada ao longo dos anos. Só que talvez elas não apareciam. Mas essas sementinhas eram pensamento, era direção, era repetição, e aí nunca teve o destino do nada. Nunca teve o destino do nada. Ou seja, foi essa energia mental repetida, 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 até que o caos e a catástrofe acontece. Tá? E aí por isso que eu quis trazer para vocês aqui que a batalha acontece do lado de dentro, né? Porque, assim, a gente treina corpo, a gente treina resistência, a gente treina estratégia, a gente treina muita coisa. Só que eu vejo
com a frequência baixa, a gente treinando a própria mente. E às vezes a gente considera até difícil treinar a mente, mas dá. Acreditem que dá. Às vezes, assim, no virar o olho, eu falo que a gente deixa muita coisa entrar pelo olho. E aí eu tô falando vamos falar de vício alimentar, de compulsão sexual, qualquer coisa. Hoje, virar o olho funciona, viu? E o olho nós controlamos. Então, viu, se você tem um problema com impulso alimentar, viu, deu aquela compulsão, tira o olho, vira, troca, baixa a cabeça, olha pro outro lado, troca o olhar. Troca o olhar. É isso que a gente começa a treinar a mente. Dá sim pra gente treinar. É difícil? Muito. Muito difícil. Muito. Até porque a gente não é treinado desde criança a fazer isso. E hoje a gente tem que desconstruir para construir. Hoje desaprender é mais fácil que aprender, tá? É mais difícil que aprender. Desaprender é muito mais difícil. Para fazer isso aqui, nós vamos ter que desaprender algumas coisas e aprender outras. Mas sim, policiem o que vocês estão pensando. Todo mundo tem que policiar o que você está vendo, o que você está vibrando, porque tudo que você está escolhendo entrar está virando pensamento e está virando energia. E tudo isso vai fazer o quê? Está gerando mais e mais coisas para a gente superar esse momento. Lá no Livro dos Espíritos, questão 19, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então vamos lá, né? Vamos ter uma resposta, né? Ufa, né? Vamos agora começar a compreender um pouquinho mais. Aí vem uma resposta boa, né? Para quem estuda o Livro dos Espíritos, ele é muito bom, mas tem hora de dar raiva, né? Você tem que ler um negócio 70 vezes para você entender. Conhece-te a ti mesmo. Ah, beleza, pronto. Como é que fica rico? Ganha na cena, pronto. Né? Como é que faz? Conhece-te a ti mesmo. Uma das coisas mais difíceis da vida, a gente se conhecer. E essa resposta aqui foi dada por Santo Agostinho. E aí eu vou só pegar o trecho aqui que eu trouxe, e ela tem um complemento aqui que tem a questão A, que ele fala assim, ó. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual que é o meio de conseguir isso? Ou seja, respondeu, conhece a ti mesmo. Mas tá, mas como é que eu conheço a mim mesmo? Como é que eu faço isso? Aí Santo Agostinho responde. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de queixa de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que precisava reformar em mim. Então olha que bacana. Simples, né? Assim, uma solução simples. Chegou no final do dia. Como é que foi meu dia? Pô, ofendi alguém? Assim, ofendi do mal, né? Assim, fui mal com alguém? Dei respostas que não precisava? Eu tive algum comportamento que de fato não foi um comportamento muito bacana, que na verdade, em vez de eu ajudar, eu tô empurrando o cara pro buraco? O que eu fiz? Como é que foram as minhas ações e as minhas atitudes? Isso é vigiar pensamento. Porque você começa a se confrontar, você começa a olhar para dentro. E no outro dia você já é um cara melhor. E Deus não tá pedindo pra gente ser o salvador da pátria do dia pra noite, tá, gente? Ele tá pedindo um processo de construção, ele tá pedindo um processo de melhoria pra gente fazer um passo de cada vez. Então, a vigília do pensamento, ela começa nisso. Então, toda noite, o que nós temos que fazer? Revisar reações, pensamentos e intenções. Talvez essa vai ser uma das melhores maneiras da gente começar a compreender. E, gente, quem não governa a própria mente acaba sendo governado por ela. Ou, assim, depois de tantos estudos de mente, assim, a gente vai melhorando. É uma forma de vigília. Ou e na hora que você começa a treinar sua mente, você vai se vendo capaz de fazer coisas que você jamais imaginava. Tudo começa na mente. Ela tem um poder. Se a gente entendesse, que eu falo que assim, do pouco que eu estudei, o que eu mais entendi é que eu ainda não entendi. Do poder que a mente tem. É um negócio fantástico. E aqui o Emmanuel dá o passo a passo mais importante que eu diria aqui para nós hoje sobre o pensamento e vida. De como que a gente vai cuidar do nosso pensamento. Olha para vocês verem como é que é um passo a passo tão óbvio e a gente não presta atenção. Pensamento repetido de geração. Então se a gente pensa, uma hora você vai agir. Não adianta. Ninguém vai ficar só no pensamento. Se você ficar nutrindo, uma hora você vai fazer. Não adianta. Ação repetida vira o quê? Hábito. Aqui eu acho que vocês são os maiores exemplos de ação repetida virar hábito. Né? Coisas que são difíceis no começo, eu acho que lá na frente você começa a fazer de uma maneira suave. Coisas que eram muito difíceis. O hábito repetido vai definir o seu caráter. Esse é um dos mais pesados. O que são seus hábitos vão transformar no seu caráter. E as outras pessoas vão apontar seu caráter, não é seus hábitos. Tá? É o que você vai fazer através dos seus hábitos que vão definir quem você é.
O caráter repetido vai construir seu destino. Aí isso aqui é forte. O que é seu caráter hoje? Ou aquele cara é um cara bacana. Se isso virar o seu caráter, o seu destino vai em cima disso. As pessoas vão te reconhecer por ser um cara bacana, por ser um cara honesto, por ser um cara esforçado, por ser um cara de Deus, por ser uma pessoa de bons conselhos, por ser uma pessoa que sabe ouvir. Isso as pessoas vão lembrar. Elas vão lembrar por esses gestos de caráter. E quando o caráter de uma pessoa constrói destino, aí a gente entende uma coisa das mais importantes, que o destino coletivo é que constrói sociedade. Ou seja, a gente fica às vezes, né, jogando a culpa no outro, mas assim, começa mudando a si mesmo. Muda você primeiro. Na hora que você cumprir toda essa jornada aqui, ó, que o seu caráter construir o seu destino, aí você vai ajudar outras pessoas a construírem os destinos delas e aí vocês têm uma sociedade que a gente, vamos dizer assim, uma sociedade revigorada, uma sociedade que de fato renasce e vive para o bem. Vou falar rapidinho sobre ciência e espírito, porque aqui eu só quero fazer uma analogia filosófica rapidinho sobre entender quem a gente é. Porque aqui eu estou falando de um lado espiritual, mas eu gosto de reforçar com um lado um pouquinho científico. Mas isso aqui é uma analogia filosófica, que na minha opinião daqui a alguns anos ela será extremamente científica. Falar rapidinho sobre Newton, física quântica e Kardec. Se a gente pegar rapidinho, Newton trouxe aquela física da matéria, da massa, né? E uma das coisas que Newton mais trouxe para nós é que toda matéria interfere a outra matéria. Tudo está conectado com tudo. Isso aí é um dos principais preceitos que Newton trouxe para nós. Aí vem a física quântica e começa a estudar as pequenas coisas, né? E quanto mais aprofunda na pequena matéria, mais eles veem que na verdade não tem matéria. É tudo energia. E o que na física quântica mais aparece? Relacional. Tudo afeta tudo. A energia de tudo afeta a energia de tudo. E também começa a ver essa relação. E Kardec também traz para nós o quê? O pensamento. Como que espiritualmente tudo está envolvido em tudo. Tudo que a gente pensa nutre, tudo que a gente pensa toma força, toma energia e vira ação. E aí, essa analogia filosófica principal que a gente tem é que nada está isolado, tudo está em tudo. Por que eu falo isso? Na própria ciência psicossomática, existem estudos, aí eu tenho outra palestra que eu trago, inclusive, os nomes dos estudos, que o pessoal já fez pesquisa assim, pacientes com maior ansiedade, eles têm maior propensão a pegar doença, o sistema imunológico deles trabalha pior. Ou seja, quanto mais doente mentalmente você está, menos protegido você está. E isso interfere no fato como você adoece. Então, assim, não é só uma questão... O espírito está muito mais na carne do que a gente imagina, né? Ele está 100%, mas para quem ainda esteja na dúvida, a gente já tem vários estudos já trazendo essa analogia e essa percepção. E aí, por isso que eu quero trazer um encerramento para vocês, é sobre construir a arca antes da chuva. Né? É lógico, todo mundo pode estar passando por momentos muito difíceis. O que eu quero dizer com isso? Né? Pensa, agora vamos voltar para a história de Noé. Uma das coisas interessantes é que Noé estava lá sozinho e não tinha chuva, não tinha sinal de nada, não tinha, né? Deus falou só com ele, não falou com todo mundo, né? Segundo a história, né? Só que Noé estava lá, construindo a arca, construindo a arca. Mesmo que todo mundo estivesse falando, ah lá o doido, tem nada disso, não tem nuvem, não é época de chuva, para que você está fazendo isso? Noé teve disciplina, Noé teve persistência, Noé pensou, agiu, repetiu, transformou aquilo em caráter. Foi isso que Noé fez. E quando Noé vai preparando a construção da arca dele, Noé está confiante de que dias difíceis virão e que ele precisa estar preparado. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a aprender com a história de Noé. Não importa se está tudo bem na sua vida ou se você já está vivendo esse dilúvio, tá? Inclusive a história é meio que assim. Independente se o seu dilúvio não começou, a mensagem de Deus é construa. E se você estiver no meio da chuva, vai ter que construir mais ainda. Aí que você vai ter que preparar para se construir. Porque não tem, assim, a gente tem que entender que a gente vai sempre ter que estar preparado para o próximo passo. E ele vai ser difícil? Sim, vai ser difícil. Às vezes pode parecer que vai ser fácil para alguns, fácil para outros, mas não é não. Eu falo que às vezes a gente olha essa vida dos outros, né, achando que o cara tá com a vida perfeita. Gente, vai conversar com eles pra você ver assim. É porque na rede social todo mundo é bonito, todo mundo é rico, mas vai lá entender o que tá acontecendo de verdade, eu diria que quase ninguém tem vida fácil. Só porque às vezes a gente olha, o cara tem prosperidade financeira, mas tem aquela frasezinha, né, que ele era, tem vários jeitos de dizer, né, vou falar assim, que ele era tão rico, mas que ele só tinha dinheiro, né?
Aí, assim, na verdade ele era muito pobre, né? Que ele só tinha dinheiro, porque ele não tinha mais nada. Isso acontece muito. Só que a gente olha e a gente escolhe o que vai entrar. Se o que o outro tá divulgando e publicando entra em mim como se eu sou um fracassado e eu não consigo, aí a minha arca não vai aguentar uma navegadinha. Ela não vai aguentar uma marolinha. E por que eu falo pra gente construir antes, mas também se você estiver passando por um momento difícil, começa a construir agora. Porque as maiores construções elas vão acontecer antes e durante as crises. Eu não sei quem aqui já passou por uma pancada na vida, mas assim, você passou. Se você tá aqui é porque você passou. E na verdade não é uma não. Eu acho que todo mundo passou por dezenas. E eu não sei se a notícia que eu tenho é boa, é que vai vir mais. E aí você tem que escolher. O que você quer? Você quer estar pronto e ser suave? Porque assim, ó, dor e sofrimento, tá? Dor vai existir. Sofrimento é dor repetida. Aí vem a pergunta. Se você tá preparado passando por uma pancada e você sabe que, tipo assim, não, isso aqui vai vir, mas tá vindo para eu aprender uma coisa. Ô, gente, eu já tive lições que demorou 1 ano. E aí eu sofri. E na hora que eu comecei a entender que, peraí, na hora que vem dor, é porque tem lição. E quando ela acontece, você foca mais na lição do que na dor. Teve dor que virou 12 dias. Durou 1 semana e meia. Melhor, né? Sofrer 1 semana e meia do que 1 ano. E isso vai depender muito, muito mais de como vocês vão reagir a isso, tá? Dando continuidade. É só essa arca bem construída e bem preparada que vai preparar a gente. E uma coisa que vocês precisam, todos nós precisamos entender, que talvez seja uma das frases muito fortes, é que ninguém pode construir por você. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, ô amigão, deixa eu preparar a sua cabeça, você não tá bem. Teremos ajudas, tá? Mas a construção ela é de dentro para fora. Só que ninguém pode construir por você a sua capacidade de permanecer correto quando tudo em volta empurra para o caminho errado. E aí vem quem você está escolhendo para andar, o que você está escolhendo para ver. Porque você vai sofrer influência ainda mais nos dias de hoje. Se a gente parar para pensar na mesma analogia do Noé, né? Noé era um e o mundo todo não era o homem de bem. E o que eu quero dizer? Não quer dizer também que só existe um, assim, mas talvez os espíritos de bem são em menor quantia, por enquanto. Então, às vezes, você vai ter atitudes que alguém vai te julgar de louco. Alguém vai falar assim, nossa senhora, pra que bobagem? Assim, pra que você tá abrindo mão disso? A vida é só uma, tem que aproveitar. Gente, as vidas são várias. Aí entra o caso do espírito que tá pagando hoje, que foi da vida passada mesmo. Aí, de fato, você vai estar pagando alguma coisa da vida passada. Mas aí tem aquela frasezinha boa, né? Faz certo que dá certo. Foca no certo. Foca no certo, que com certeza vocês vão caminhar para muito longe. E aí, gente, quando a gente constrói a arca, a gente entende que existe um direcionamento e um caminho. E esse caminho, hoje, ele é muito claro. O caminho que a gente tem é o caminho do Cristo. E o Cristo, quando ele nos ensina a construção da arca, é porque o Cristo não vai vir carregar ninguém no colo. O Cristo não vai vir aqui e falar, ô meu filho, sim, ele vai nos amparar. Mas o Cristo é norte, é caminho, ele está lá. A gente tem que chegar nele. A gente tem que se preparar, saber que vai ter uma inundação gigante e que se a nossa arca não estiver boa, a gente não chega lá. E vale lembrar que o Cristo não prometeu, vamos dizer assim, né, que seria fácil. Ele só prometeu que se você seguir ele, que se você for seguir o caminho dele, lá na frente você vai encontrar a salvação. Mas a gente tem que superar e fazer a nossa parte. E Deus, ele não está pedindo que a gente seja espíritos que não enfrentem tempestades, né? Ele, na verdade, ele está pedindo que a gente sejam espíritos capazes de atravessá-las. E isso é um pouco mais bonito, porque aí a gente entende que realmente, assim, cara, é difícil e vai ser difícil. Tem a própria frase que Maria falou pro Chico, né? Que o Chico estava passando por uma situação muito difícil, né? E o Chico, né, gente? Pelo amor de Deus. Se o Chico teve dificuldade, que dirá de nós? E a Maria falou para ele, né? Chico, isso também vai passar. E a beleza disso é que na hora que a gente entende que os momentos difíceis vão passar, isso dá mais esperança. Mas a gente entende que os momentos bons também vão passar. E isso nos faz aproveitar melhor eles. Então, na hora que você estiver na boa, que sua vida estiver bacana, aproveita. Sim, entende, extrai a bondade daquilo. E quando eu digo aproveitar, pelo amor de Deus, tá? Não estou falando de aproveitar da vida mundana e terrena, mas sobre curtir o espírito daquilo que está sendo trazido. Aproveita aquilo, porque vai passar. E no dia que vier o momento difícil, prepara a arca. Então, assim, no momento fácil, prepara a arca.
Porque no momento difícil a arca vai navegar, e aí você vai entender se sua arca tá boa o suficiente para enfrentar uma marolinha ou para enfrentar uma tempestade. Aí vocês conseguem compreender que, na verdade, quando a tempestade vem, se nós vamos afogar ou não, a culpa é nossa. E que não sentimento não de culpa, responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Se você se estudou, se preparou, o que cada um tá vendo, né? Caminhar com Deus não vai eliminar a tempestade, mas vai dar direção dentro delas, dar direção nela. E aí vem a reflexão que a chuva chega para todos. E aí vem a hora que todo mundo vai chamar de louco, mas eu quero falar para vocês um trem do fundo do meu coração. Às vezes ninguém vai ver os livros que você leu, as noites que você não saiu, os períodos que você se dedicou mais, que você comeu bem, os períodos que você vigiou mais. E muitas pessoas vão te chamar de doido. Mas esse é o poder do pensamento no longo prazo. É isso que vai te moldar. Hoje eu colho, e a lei da semeadura ela é muito bela, eu colho coisas hoje que eu plantei há 25 anos atrás. Eu consigo achar um paralelo direto de tudo que eu vivo hoje, todas as coisas boas, como elas estão correlacionadas com decisões, ou melhor, construções da minha arca, de quando eu tinha 15, de quando eu tinha 17, de quando eu tinha 20. Tudo que você está fazendo hoje você está plantando, mas você está colhendo o que você fez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então o que você vai plantar hoje? Porque essa chuva vai chegar e ela vai depender do que você vai plantar. E o problema é que nem todo mundo vai se preparar para atravessá-la. E por isso que a gente vai ver tanta gente doente, tanta gente precisando de ajuda. E o que é interessante quando a gente olha nessa analogia da chuva é que muitos foram derrotados antes que a tempestade os tocasse. Já parou para pensar a quantidade de coisa que a gente sofre que não aconteceu? É simplesmente a falta da gente estar com a cabeça boa. E a gente tá sofrendo, ai, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Nossa, no trabalho, só trazendo exemplos de negócio, às vezes eu tinha que ligar para uma pessoa muito importante e eu estava colocando essa pessoa num pedestal de importância que, gente, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela recebe inúmeros telefonemas e ligações e pedidos de visita. E aí, na hora que eu entendi que quanto mais tranquila e segura eu chegava, mais ela estava aberta para me receber. Se eu chegava com muito medo, é lógico, sempre com respeito, mas se eu chegasse também só com medo, eu já entregava outra coisa. A minha energia de entrada era uma energia muito ruim de vibração. Então a gente tem que entender que muitas pessoas estão sendo derrotadas antes mesmo da chuva chegar. Já está abrindo mão, não, eu vou construir arca, não, essa chuva eu não vou dar conta, vamos embora, vai para a próxima. E aqui entra muitas questões do suicídio, que são pessoas que de fato já desistem antes mesmo de poder prosseguir. E é por isso que a gente fala, né, que Cristo não prometeu a ausência de tempestade, mas ele prometeu um caminho para atravessá-las. Então, na hora que tiver difícil, gente, pega com Cristo. Pensa como Cristo fez, pensa no que Cristo viveu. Se tem um exemplo para a gente seguir, é o que Cristo passou. Porque se o Cristo passou o que passou, vocês podem entender que, na verdade, a chuvinha nossa é marolinha, né? Tudo bem que ele é um espírito extremamente evoluído, é um outro patamar de espiritualidade, mas quando o Cristo a gente pega para entender o que ele viveu, muito do que a gente passa é muito suave. E a gente tem que entender que, assim, nossa senhora, minha cabeça está fraca demais para eu ver dor nisso. Eu não podia, às vezes, estar vendo uma dor nisso aqui. Isso aqui é muito mais simples do que de fato parece. E aí, gente, uma percepção para a gente concluir aqui é que antes, durante ou depois da chuva, continuem construindo a arca de vocês. Não tem outra solução para a gente passar uma vida mais plena, uma vida de mais sucesso. Eu acho que todo mundo aqui tem desafios futuros, tem muitas coisas boas para a vida ainda, só que tudo vai depender da forma como você vai reagir. Agir e reagir. Reagir a um comportamento, cobranças todos teremos, veja a cobrança com bons olhos, o que for bom, entra, o que você achar que passou, tira, interpreta. Escolhe o que você vai deixar entrar na arca, porque aí você lida com mais leveza. Tem coisas que eu falo que a gente tem que fazer. Eu falo que a vida adulta, esses dias eu vi uma psicóloga maravilhosa falando, ela falou assim, gente, adulto come bem, faz exercício, é porque precisa, porque tem que fazer, não é porque quer não. Adulto não faz mais o que quer. Adulto faz o que tem que fazer, gente. A gente tem que escolher coisas na vida e entender que as escolhas nossas têm consequências. Nós temos que fazer o que precisa ser feito. A fase de fazer o que quer é quando nós era criança. Assume a responsabilidade dos nossos atos e da nossa vida e entende que as decisões de hoje, elas vão de fato direcionar o que você vai viver quando você tiver 40, 50, 60, 70, 80.
Você quer ter uma velhice saudável? Opa, vigia a saúde hoje. Você quer ter uma prosperidade financeira, uma prosperidade amorosa? Cuida dos seus negócios, cuida da sua mente, estuda, cuida das pessoas que estão ao seu lado. Não existe outra fórmula a não ser isso. E quando você está fazendo isso, você está cuidando da sua arca, porque você entende que tudo que você fizer hoje vai refletir. E aí, gente, só para ser mais leve, né? Deus não nos pede perfeição. Quando eu trago aquele monte de sintoma do dilúvio moderno, eu não tô falando que é pra gente buscar. Assim, ninguém tem isso. Que os espíritos de luz não têm isso. Eu acho que os espíritos de luz também têm. Mas é isso que a gente tem que buscar. É tirar a ansiedade, ir contra a desinformação, é começar a limpar a nossa mente. Porque Deus, ele nos pede construção. Ele nunca pediu perfeição. Muito obrigado a todos.